A gente não vai sair completamente da teoria e vai trazer o Edson Nascimento, que é analista de solução de negócios, e o Reinaldo Medeiros, que é analista de TI, para contarem, compartilharem com vocês como é que foi a implantação de Concur na Braskem. E eles vão contar por que eles implantaram, como é que foi, como é que eles convenceram tudo. E no final, depois que eles fizerem a apresentação, vocês podem perguntar para eles o que vocês quiserem. Go Crazy, tá bom? Boa sorte, meninos. Obrigado. Bom, boa tarde, pessoal. Vocês escutam bem? Pessoal, acho que é importante para que vocês entendam a complexidade, talvez, do nosso projeto, né? Que vocês entendam um pouco dos nossos números. Então, vou ser bem breve aqui na apresentação e o Reinaldo ele vai focar bastante na implementação do projeto, tá? Eu fiquei responsável mais pela parte de definição junto à área de negócios, pelo parceiro SAP com a solução SAP Concur, ok? Bom, a Braskem é uma empresa global, né? Não sei se vocês conhecem, mas hoje a gente tem mais de 7.000, 8.000 integrantes mundo afora. Estamos presentes em muitos países também, e esse foi um dos grandes, talvez, fatores que nortearam aí a nossa busca por uma plataforma que pudesse atender de maneira global e as nossas políticas globais também, tá? Bom, aqui tem a nossa dispersão geográfica. Hoje a gente está mais presente em quantidade de pessoas aqui no Brasil, mas a gente tem uma presença muito forte também Estados Unidos, Europa e México, tá? Então, durante o estudo a gente levou muito em consideração também cada particularidade de cada região, tá bom? Bom, e aí quais foram os principais motivadores para seleção da plataforma Concur, tá? A gente estava passando por um momento assim de transformação e também de adequação de processos cada vez mais globalizados, a necessidade de aplicação de políticas. E aí a gente tinha um processo muito manual. Então, os nossos pilares foi muito motivado para a padronização de políticas, políticas cada vez mais globais, né? O atendimento também a todo o requerimento do time de auditoria interna e externa, e também a modernização do nosso processo, né? Mais adiante a gente vai falar de como era o processo antes e como a gente mudou para Concur. Bom, aqui o Reinaldo já pode até me ajudar um pouco mais. Então. Bom, eu vou contar um pouco da história da implementação do projeto do SAP Concur na Braskem. Para contextualizar vocês, antes a gente tinha a solução standard de SAP para gerenciamento de custos de viagens, que é a transação PR05. Ela é uma transação standard, então ela tinha algumas limitações. A gente teve que fazer alguns desenvolvimentos para adequá-la, mas mesmo assim ainda tinha algumas dificuldades com essa transação. Então a gente, por exemplo, se faz uma viagem para o México, se a gente fizesse uma viagem para o México, ficasse 2 semanas no México, eu só conseguia fazer a prestação de contas na hora que eu voltasse para o Brasil. E essa prestação de contas, acho que todos vocês já devem ter tido essa experiência. Você volta, você tem que ficar juntando os seus recibos, tem que ficar reconciliando os valores, e você acaba perdendo meio dia com isso, no mínimo. Tem que entrar no planejamento da viagem, fazer o processo de reembolso depois, né? Então um dos outros motivadores era justamente a má experiência e a satisfação também dos nossos clientes internos. Além disso, o processo, depois de você perder meio dia reconciliando as suas despesas, juntando todos os seus recibos, você tinha mais um passo, que era juntar todos esses recibos e enviar para o nosso centro de serviços compartilhados na Bahia. E esse processo, então, chegando lá, as pessoas do SC tinham que ficar conferindo manualmente, recibo a recibo. E era um processo muito não confiável e demorado. Além disso, na PR05 você não tem um processo padrão de delegação
de aprovação de despesa. A gente acabou desenvolvendo uma transação, mas, por exemplo, se eu era um aprovador, eu podia chegar para o Edson, que é o meu colega e não tem nada a ver comigo, e eu delegava a função para ele e ele podia aprovar as despesas para mim. E outro ponto também que a gente considerava ruim era em relação a quando você preenchia a PR-05, você, por exemplo, você ficou 2 semanas no México, você teve N almoços. Você não detalhava almoço, juntava tudo num valor só e colocava almoço. E a hora que chegava no SC, a pessoa tinha que se virar para entender o que tinha acontecido. Então, em 2018, a gente decidiu pela implementação do concurso. Por ser uma solução que a gente ia aplicar globalmente, então, tanto o Brasil, quanto o México, quanto a Europa, ainda não tem implementado a Europa, mas futuramente será. Todos vão usar a mesma estrutura de solução que a gente usa para o Brasil. Então, ao mesmo tipos de despesa que eu tenho para o Brasil, eu tenho para o México e eu tenho para os Estados Unidos. Lógico que eu tenho algumas exceções, que são localizações, né, de coisas que só acontecem nesses países. Mas a estrutura como um todo, ela é igual para todo mundo. A outra coisa não temos mais malote. Então, isso foi um dos maiores ganhos. A outra coisa também que o concurso trouxe foi a gente agora pode fazer a prestação de contas conforme a gente está na viagem. Então, eu saio para um almoço, eu pego o recibo, eu tiro a foto desse recibo e a despesa está pronta para ser colocada num relatório. Então, quando eu volto de uma viagem de 2 semanas, eu simplesmente tenho que anexá-las num relatório e clicar em enviar. E acabou. Outro ponto forte também, até por conta de temas de monitoria, de compliance, auditoria, a gente tem um tipo de despesa que são chamadas de cortesias. Cortesias são todos o tipo de eu posso pagar um almoço para um cliente, eu posso dar um brinde para uma pessoa pública, e isso era controlado totalmente fora, num sistema à parte. Então, a gente conseguiu, com o concurso, criar regras, dependendo do tipo de pessoa que recebia essa cortesia, e ter um nível adicional de aprovação, onde, se a pessoa cria um relatório onde existem cortesias, ela tem que passar pelo pessoal de compliance antes de ir para o aprovador e depois ir para o pessoal que processa as informações no SC, que depois é feita a contabilização no SAP. Acho que só para complementar essa parte de cortesias, né? Quando a gente estava avaliando junto com a SAP, eles ainda não tinham um case de utilização nesse sentido, né? Então a gente conseguiu utilizar os mecanismos, não para customizar, mas para configurar e aí entender que essa parte que a gente está tratando como cortesia também é um tipo de despesa, né? E que a gente consegue aplicar um controle, uma política diferente. Então foi uma forma interessante de aplicar também, né? Outra vantagem que a gente obteve com o concurso foi a integração das despesas de cartão de crédito corporativo. Então, para o Brasil e México, os gerentes de nível sênior e os diretores todos têm cartão corporativo. No momento que eles fazem uma despesa, essa despesa ela aparece automaticamente no concurso, pronta para ser anexada a um relatório. E isso aumentou muito o controle, porque antes o SC recebia a fatura do cartão de crédito e tinha que ficar conciliando com os relatórios dos diretores e gerentes. Outra coisa hoje quando a gente faz um relatório de despesa do concurso, a gente consegue saber em que etapa que ele está. Quem está aprovando, se já foi aprovado, se não foi e se teve algum problema. Também a parte de delegações, como a ferramenta já tem nativa uma funcionalidade onde você delega para a pessoa, quem vai aprovar,
Só que a gente conseguiu implementar uma regra onde só pode aprovar uma pessoa que seja também aprovador. Ou seja, eu não posso delegar para uma secretária aprovar, eu não posso delegar para o estagiário aprovar, não posso delegar para uma pessoa que não esteja a um nível de aprovação. E antes qualquer pessoa podia aprovar. E também os relatórios do concurso, eles são, ele tem dentro da ferramenta, ele tem como uma base de dados onde você pode montar os relatórios com todas essas informações de uma forma bem dinâmica. Com relação a relatórios, né, acho que é também importante mencionar que durante o estudo, né, a gente verificou que ele trazia uma série de relatórios standard. E era muito bom, a gente até ficou confortável com aquela quantidade. Provavelmente ali iam ter todos os relatórios que a gente precisaria, né? E aí durante o projeto a gente teve algumas dificuldades com isso, porque realmente ela é uma plataforma que atende muitas localidades. Então os relatórios mais estándares ali não atendiam especificamente a todas as nossas necessidades, né? Acho que você vai entrar em maior detalhe depois. Eu vou falar sobre esse tema um pouquinho mais tarde. Bom, então depois da implementação do concurso, ela foi feita no final de 2018, né? Então o Go Live foi em 15 de novembro. E aí no primeiro mês ainda tem uma adaptação, né? Mas aí a partir de 2019 a gente conseguiu unificar os processos tanto de solicitação de adiantamento, quanto de prestação de conta, quanto de cartão de crédito. E também com a possibilidade do SC revisar todas as despesas uma por uma, direto na ferramenta, já visualizando os recibos, também teve um aumento da qualidade dessa classificação desses registros muito grande. Tá. Aqui eu tenho a linha do tempo aqui de como aconteceu o projeto. Então, o projeto inicialmente ele estava previsto para durar 6 meses. Era para ser iniciado em maio. Aí, por diversos motivos, foi atrasando, chegou em setembro, me convocaram para uma reunião junto com o pessoal da SAP e falaram, olha, a gente vai ter uma visita da monitoria em janeiro e a gente precisa que o sistema esteja online em novembro. Aí eu olhei para o pessoal da SAP, e aí, dá para fazer isso? Eles falaram, não, a gente consegue, vai ser difícil, mas a gente consegue. Então, o projeto começou no meio de setembro, mais ou menos. No dia 15 de novembro, tivemos o Go Live no Brasil. O México também era outra localidade que estava sendo auditada, né, ia sofrer uma monitoria. Então, também eles falaram, olha, agora você tem que implementar em um mês no México. Fizemos o rollout para o México, o Go Live foi dia 17 de dezembro. Depois disso, a gente fez o rollout para os Estados Unidos. Como os Estados Unidos não estava tanto no foco da monitoria, eles tiveram um pouco mais de tempo. E eles tinham um detalhe interessante. Eles já tinham o serviço de travel do concurso, onde você faz a solicitação de viagens. Só que eles tinham numa agência. E eles tiveram, durante o projeto, que migrar essa solução para dentro da nossa instância. Então, acabou demorando um pouquinho mais de tempo. E agora, mais para o final do ano, a gente está prevendo fazer o rollout para os escritórios da Argentina, Chile, Colômbia e Peru. E também, no ano que vem, fazer o rollout para a Alemanha e a Holanda. Então, o que eu considero que foram os fatores de sucesso para o projeto ter dado certo? Primeira coisa, a equipe que participou, ela teve uma dedicação quase que 100% do tempo ao projeto. Então a equipe era eu, na parte de TI, coordenando o contato com o pessoal da SAP, coordenando especificações técnicas. Tinha uma pessoa do SC de contas a pagar que ela era responsável pelo processo na Braskem. Então, se a gente tinha algum problema, ela tinha total condição de definir como a gente deveria seguir ou não. Tinha também uma coisa importante, que eu acabei não mencionando em outra palestra, mas tinha um programador ABAP. Ele acompanhou a gente durante todo o projeto, dedicado full time no nosso projeto.
Teve também o Ricardo, que não está aqui hoje, mas ele era o gerente também do projeto, que também colaborou bastante. E, assim, se não tivesse tido essa dedicação das pessoas, o projeto não tinha dado certo. Era muito pouco tempo, um prazo super apertado e eu tenho certeza que essa dedicação foi um dos maiores fatores do sucesso. Uma outra coisa que ajudou bastante também é porque a gente tinha revisto as nossas políticas de viagens há pouco tempo antes de começar o projeto. Então, durante o projeto, a gente não precisou ficar discutindo qual que é o limite de despesa de alimentação para o Brasil, qual é o limite para os Estados Unidos, já estava tudo decidido. Então, dessa forma, a gente simplesmente pegou essas definições e transportamos para o concurso. Outro fato também é que, devido ao prazo do projeto, tinha reuniões de acompanhamento diárias com toda a equipe e mais os sponsors do projeto. Essa parte do acompanhamento, como os consultores do concurso eles não ficam presencialmente no local do projeto, eles ficam remoto. A pessoa do SC que trabalhou com a gente ficava na Bahia, eu ficava em São Paulo. Então a gente acabou usando uma ferramenta de colaboração online, onde todos os issues do projeto a gente já direcionava para a pessoa responsável. E com isso a gente conseguiu uma resposta muito mais rápida. Isso também ajudou bastante. Tipo assim, o concurso ele não tem dev, QA e produção. Você tem um tipo de despesa. Eu preciso incluir um campo novo. Eu colocava um cartão para o pessoal da SAP, incluo o campo tal na despesa X. 5 minutos depois ele já tinha colocado o campo, já tinha me devolvido e falado, olha, pode testar. Isso ajudou muito. Como eu já mencionei, também outro fato que ajudou bastante é a estrutura das contas e dos tipos de despesa. Então, quando eu fui fazer o rollout para o México, eles queriam usar um monte de outros tipos de despesas que a gente não tinha. Falei, olha, pessoal, a gente tem um mês para implementar. Vamos seguir o que o Brasil tem, as mesmas contas. Fizemos algumas adaptações por causa da localização, mas, no geral, usamos a mesma estrutura. E, por último, é o apoio da gestão do projeto, dos sponsors, que sempre quando tinha um assunto mais delicado, eles sempre estavam muito acessíveis e sempre, de maneira muito rápida, resolviam esses problemas. Tá. Bom, eu vou falar um pouco agora dos desenvolvimentos que a gente teve que fazer por conta da falta de funcionalidade no concurso e alguns pontos de atenção. Então, desenvolvimentos que a gente teve que fazer. A gente implementou a solução de expense junto com o módulo de solicitação, que ele é de uma certa forma utilizado para solicitar adiantamentos. Só que esse controle do adiantamento, ele tem umas deficiências. Tá? Então, a gente não conseguia controlar quantos adiantamentos uma pessoa tinha em aberto em um determinado momento. A gente não conseguia controlar quantos dias esse adiantamento estava em aberto. A gente não conseguia controlar se ela tinha um valor, quando ela fosse solicitar o adiantamento, se ela tinha um valor maior do que a gente tem como limite. Então a gente acabou desenvolvendo isso no SAP, um relatório onde tinha todas essas informações. A outra coisa a gente não tem a conexão nativa dos dados de funcionários com o concurso. Então a gente teve que desenvolver um programa onde esses dados eram extraídos do nosso sistema de HR e todas as noites, na verdade, eles são carregados para o concurso. Então, se tem uma nova admissão, o funcionário é incluído no HR e na mesma noite ele é gerado um arquivo onde esse usuário vai ser incluído no concurso. O mesmo com aprovadores de despesas. Os aprovadores de despesas na Braskem são os responsáveis por centros de custos. Então, a gente tinha que extrair uma lista de quem eram essas pessoas, extrair uma lista de quem eram os líderes dessas pessoas, porque caso o responsável pelo centro de custos fizesse um relatório, ele não pode aprovar a si mesmo, a ferramenta já tem essa funcionalidade nativa, então tínhamos que carregar 2 aprovadores para cada centro de custo.
Para o México, a gente teve um ponto específico de localização, que é o controle de despesas deduzíveis e não deduzíveis. Como no México eles usam, por exemplo, para um tipo de despesa, eles vão usar duas contas. Por exemplo, gasto com alimentação deduzível e gasto com alimentação não deduzível. O Concur ele não consegue tratar isso, mas quando ele passa essa informação para o SAP, a gente desenvolveu uma forma de quebrar esses valores. Tá? A outra coisa também, a gente fez a conexão com a TEB, que é um serviço de validação dos arquivos de fatura no México, onde ele vai validar se as informações estão corretas. Caso o arquivo não seja validado, você não pode usar essa despesa como para dedução de imposto. E por último, como os funcionários que têm cartão de crédito, quem paga a fatura do cartão de crédito é a Braskem, então a gente tem dois cenários. Um, onde ele tem que ser reembolsado, e no outro, quando ele faz o gasto do cartão de crédito, que quem paga é a Braskem. Então são duas contas de fornecedor diferentes. O concurso só permite uma conta de fornecedor. Então desenvolvemos também uma tabela para fazer essa atribuição. Ponto de atenção. A parte de adiantamentos, como eu disse, ela tem essas deficiências, não são tão graves, mas você precisa acabar desenvolvendo alguma coisa. Durante o projeto foi muito importante a comunicação empresarial, porque você avisa as pessoas, olha, vai mudar a ferramenta de prestação de contas. Aí o pessoal já fica todo, como que vai ser? Então a gente foi fazendo isso aos poucos, pegamos o público de heavy users, que são as secretárias dos diretores, fizemos treinamento, trouxemos ela para a fase de desenvolvimento, para que elas também pudessem opinar. Elas gostaram muito da solução. E na fase final do projeto fizemos um treinamento por meio de vídeos. Como o Edson mencionou, relatórios standard. Os relatórios standard do Concur, existem muitos relatórios, mas eles são muito genéricos. Quando você começa a trabalhar com estruturas organizacionais, tipo centro de custo, empresa, eles não têm um relatório pronto que atende isso. Por quê? Porque você pode ter qualquer estrutura que você quiser. Então, nesse caso, você precisa ter uma licença especial para criar relatórios. Tá? Outra coisa, a carga inicial de dados de funcionários e de aprovadores. Como a gente tem 6.000 funcionários no Brasil e mais 1.000 no México, e é uma coisa muito dinâmica, então tem um funcionário hoje que é admitido, o outro que vai ser desligado, a gente deixou bem perto do go live do projeto. E é um ponto que você tem que planejar direitinho para depois não ter problemas. E por último, o plano do cutover, que a gente também teve que se preocupar, por exemplo, quando que ia ser a data de corte do cartão de crédito, porque as pessoas estavam gastando e um momento ia ter que trocar do método antigo para o Concur. Outra coisa as pessoas usavam a PR-05. Então a gente mandou um comunicado, olha, a partir de 15 de novembro, vocês não vão poder usar mais a PR-05. Aí o pessoal, mas como que eu faço com as despesas que eu tenho em aberto? Em algumas exceções a gente criou também uma forma de a pessoa poder prestar, mas a princípio todo mundo tinha que mandar todas as prestações até o dia 15. Tá? Bom, e aí como ficaram as prestações de contas da Braskem após o concurso? A gente ficou com uma média de 2.000 relatórios de despesa por mês. Isso não mudou muito em relação ao que a gente tinha com o PR-05, por quê? As pessoas continuam fazendo um relatório por mês. O que mudou foi, a gente tinha itens de despesa, a gente tinha 2.000 mais ou menos, porque o cara fazia um relatório, um item, somava todos os valores e mandava. Agora não, ele tem que fazer item a item, recibo a recibo. Atualmente, mais de 3.000 integrantes já utilizaram o concurso e a gente tem mensalmente uma média de processamento de 1,6 milhões de reais. Os resultados pós-implementação. A gente teve uma redução de 40% dos chamados de integrantes em relação a dúvidas de prestação de contas, porque a ferramenta, ela já, quando você coloca uma despesa, ela já tem um explicativo, a gente consegue customizar para ter um explicativo dizendo para que serve aquela despesa. Teve uma redução de 60 horas homem por mês
no processo do SC, simplesmente por conta de a gente eliminar o malote e o manuseio dos recibos, que a gente também aboliu, a gente não guarda mais recibo físico. Teve um aumento de 8% na devolução de relatórios por conta do pessoal do SC conseguir analisar com maior clareza e maior eficácia as despesas. Sim. Teve uma eliminação de 6% no desvio das prestações de contas, porque antigamente, se você tinha algum problema na PR-05, o SC mandava um e-mail para você, olha, tem um problema. Só que ele não falava o que era, ele não conseguia identificar o que era, e isso ficava meio perdido. Agora não, ele consegue controlar todo o processo. E uma pesquisa de satisfação de usuário, 740 usuários, 70% consideraram o sistema excelente ou muito bom. Aqui está um pouco do SLA, do tempo de resposta agora com o concurso, onde a gente tinha um tempo de resposta de até 5 dias para fazer a compensação dos pagamentos, e hoje a gente caiu para 0 a 1 dia. E agora os próximos passos que a gente pretende seguir, que é otimizar o grupo de tipo de despesas, colocar mais informações, inclusão de campos específicos para alguns tipos de despesa, integração com o cartão VTM. O cartão de VTM é o nosso cartão de viagem. Quando a gente vai viajar para o exterior, a gente faz um adiantamento e carrega esse cartão. Então a gente quer que essas despesas que caem nesse cartão já migrem automaticamente para o concurso. O processo de solicitação de carga desse cartão ele é feito totalmente por fora do concurso. A gente quer incluir ele dentro do processo do concurso. E também fazer alguns ajustes na parte de cortesias e de regras de viagem. Bom, precisa o microfone, né, eu acho. Por favor. Quem está com a mão levantada? Boa tarde. Sobre a guarda de documentos originais, vocês chegaram a verificar com a área jurídica, fiscal? Vocês podem compartilhar isso com a gente, por favor? Então, antes da implementação, a gente fez um estudo, a área jurídica, consultamos a área jurídica, e apesar de não ter um parecer oficial, foi consenso que a gente não necessitaria manter os recibos físicos. Então, a gente decidiu por essa alternativa. Pode ser que futuramente a gente tenha que rever isso, mas o departamento jurídico disse, olha, não temos um parecer oficial, mas acho que a gente entende que vocês podem seguir dessa maneira. Sim. Olá, boa tarde, obrigada. Na verdade, é até um pouco complementar essa questão dos comprovantes físicos. Vocês têm ou tiveram algum caso, por exemplo, normalmente a gente pede para as pessoas trazerem aquele cupom fiscal, né? Que é o que é utilizado com frequência nos estabelecimentos aí, né, de hotel e tal. Quando tem nota fiscal com compra de material, existe alguma possibilidade de tratativa desse tipo de documento especificamente ou não? O concurso permite que você adicione qualquer tipo de documento como comprovante. A gente não tem prática de fazer compra de materiais como um reembolso de despesa. Acho que é importante a gente também entender assim, o escopo da solução, né? Então, em tempo de estudo, a gente definiu que seriam relacionados a despesas de viagens relacionadas aos nossos integrantes. Então, a gente tem um outro processo que trata a entrada de notas e boletos do serviço. Eu gostaria de saber se durante as viagens de vocês têm remarcações, alterações e se tem, como que o concurso trata isso? Então, no Brasil, a gente não usa o módulo de viagens, só os Estados Unidos que utilizam. Para o Brasil, todas as viagens que a gente faça, a gente tem que solicitar para a agência. E ela é faturada diretamente para a empresa. Então, a gente não faz reembolso de despesa de passagem aérea e nem de hospedagem.
acho que esse é até um ponto legal de reforçar, que a gente chegou a avaliar a parte travel também para o Brasil. A gente viu que tem baixa aderência dos provedores, né, dos prestadores de serviços com a solução aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos foi uma coisa muito boa porque eles já utilizavam, então só tiveram que fazer uma migração para a nossa instância. Então, aqui as viagens no Brasil vocês não fazem pelo concurso, é só nos Estados Unidos. Aqui vocês usam só o expense, só a prestação de contas. Me explica melhor, isso eu não entendi. Como assim? Você viaja e presta conta, só isso? A gente não faz a aquisição de passagem ou hospedagem via concurso. Então a gente tem um provedor que ajuda, que apoia nessa parte do serviço. Então a gente compra essa parte com esse provedor e aí presta contas através do concurso com as despesas do dia a dia da viagem, né? Alimentação, deslocamento. Então, deixa eu ver se eu entendi, porque a gente está estudando para implementar o concurso. Então, assim, passagem aérea, hospedagem, locação de veículo, vocês fazem fora do concurso, é pago à parte, né? E somente as despesas que ocorrem na viagem, aqui no Brasil que vocês usam, então? Ah, entendi. A gente está avaliando a implementação do Travel. Aqui tem uma limitação que é, como os Estados Unidos já tem um provedor de viagens, uma agência de viagens, se a gente quiser usar no Brasil, a gente teria que usar a mesma agência de viagem. Mas aí a gente está avaliando se vamos poder usar ou não. E você falou de locação a gente lança no concurso. É só a parte de passagens aéreas e hospedagem. Oi, qual foi o percentual de aderência do Standard nas políticas que vocês têm? Vocês têm uma noção de percentual? Olha, não tem um percentual, mas foi grande a aderência. A gente, mesmo porque o concurso, se ele não tiver aderente, você não consegue desenvolver na ferramenta. Você tem que desenvolver no SAP. E a única coisa que a gente desenvolveu no SAP foi na parte de adiantamentos para controlar. Se a pessoa tinha mais de 2 adiantamentos abertos, se estava excedendo o valor de 30 mil reais ou se era excedente a 60 mil reais. Mais alguém? Olá, boa tarde. Me escuta? Sim. Queria tirar uma dúvida. A gente está no projeto, em curso, tá, para implementar tanto o concurso quanto o Travel e o Expense. E eu queria saber em relação ao fluxo de aprovação do Expense. Tu comentou que fizeram um desenvolvimento para tratar, porque justamente nós temos a integração com os SuccessFactors e só que está um pouco diferente da nossa procuração. Eu queria entender como foi esse desenvolvimento. Sei que vocês comentaram que cada centro de custo tem o seu responsável e tem um nível acima. Só que a gente tem um pouco diferente, tem alçadas. Eu queria ver como vocês trataram esse ponto. Bom, a gente tem o desenvolvimento, a gente fez em cima do sistema de HR da SAP, onde a gente tem todas essas alçadas, todos esses níveis. Para o concurso a gente só considerou um nível acima, tá? E aí o programa ele vai no HR, vê quem é a pessoa responsável pelo centro de custo e vê quem é o líder dessa pessoa. Ele gera um arquivo texto onde tem a informação do centro de custo e quem é o aprovador. E ele gera 2 linhas, né? Uma para o aprovador e uma para o líder do aprovador. Mas basicamente foi um desenvolvimento de só buscar a informação no HR e gerar um arquivo. Não foi muito complexo. Gente, última pergunta, tá? Oi, boa tarde. Desculpe, eu não entendi como é que vocês fazem o reembolso da passagem aérea e do hotel.
O viajante de vocês tem cartão corporativo ou não? É cartão centralizado? Eu não entendi essa parte. Eu entendi que vocês compram a parte, não usam o Concur Travel. Mas eu não entendi como é que é feito o reembolso da passagem aérea e do hotel. Você poderia repetir, por favor? A parte de passagens aéreas e hospedagens, a gente tem uma agência de turismo, agência de viagens, que é a Contic. Então, qualquer tipo de viagens que requer passagem e hospedagem, a gente tem que solicitar para essa agência. E a agência fatura diretamente da Braskem, a gente não tá. A agência fatura a Braskem. Não vem no meu nome. Vai no, por exemplo, eu sou do centro de custo de TI. Vai cair lá passagens aéreas, mas eu não vou nem ficar vendo o valor. Eu acho que essa pergunta é melhor a Ana Betim responder. Oi, pessoal, boa tarde. Eu sou da Flytour, uma agência de viagem, e a gente trabalha com Concur. Então, assim, se vocês conseguem trabalhar com compra de hotel e aéreo no módulo Travel, legal, e cartão corporativo vai aparecer no Concur Expense. Agora, vocês não trabalham com o módulo Travel do Concur, só com o módulo Expense. Porém, utiliza-se cartão de crédito, aí vocês conseguem trabalhar também com o módulo Expense, fazendo todo o fluxo, essa estrutura que vocês já conversaram bastante aqui. A outra forma de pagamento, que é faturar via agência, que é uma forma um pouco ainda antiga de se trabalhar, que é o hotel cobra da agência, a agência emite uma nota de débito contra vocês, aí realmente eu não conheço se isso aparece no Concur Expense. Eu acredito que não, passa só pela parte de contabilidade, mas são essas duas formas de pagamentos diferentes, que só precisa pensar no fluxo. Só complementando, a gente poderia fazer o pedido de despesas de viagens pelo Concur? Poderia, mas a política da empresa diz que a gente tem que solicitar a agência de viagens. Acho que só para encerrar, eu gostaria de fazer um comentário que eu acho que foi muito legal. O Concur, ele trouxe uma visão diferente como os nossos integrantes, né? Eles entendem tecnologia e como a gente oferece tecnologia. Então hoje a gente vê em outras áreas de negócio pessoas falando, poxa, por que as outras tecnologias, os outros processos não podem ser tão simples quanto está sendo com o Concur para solicitar o meu reembolso? Então trouxe essa praticidade e aí reflete aquele número que o Reinaldo tinha colocado da satisfação do nosso público interno com a solução. Então, acho que era só isso falar. Obrigado. Pessoal, muito obrigada. Em alguns minutinhos...